Bom dia, meus irmãos, bom dia aos nossos amigos de perto, distante. Nessa manhã, lembramos de orar por vocês, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelas famílias que estão enlutadas, aqueles que estão preocupados. Temos tentado colocar tudo isso na presença de Deus para que Deus responda, para que Deus abençoe e cuide em nome de Jesus. E nessa devocional eu queria deixar o texto de Mateus 14. É o texto que fala sobre Jesus caminhando sobre as águas. Eu não vou ler todo o contexto, que inicia no versículo 22, vai até o 33, mas eu gostaria de ler a partir pelo menos do versículo 28. Você, no seu momento de devocional, leia todo o texto. Versículo 28 do capítulo 14 de Mateus diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Muito bem. Crentes, não crentes, a grande maioria conhece essa história, sabe dessa história. Já ouviu algo a respeito desse texto, fato de Pedro ter caminhado sobre as águas e começado a afundar ao ver ali a força do vento. Então, a maioria de nós conhece. Para mim, o ensino central do texto aqui se resume no versículo 33, quando todos adoram Jesus e dizem e afirmam verdadeiramente é o Filho de Deus. Quer dizer, o texto está para mostrar aqui a divindade, o poder, a soberania de Jesus Cristo. Algumas questões no texto gostaria de comentar, compartilhar com você. A primeira coisa, nós costumamos ver esse texto pelo ponto de vista da crítica a Pedro, muitas vezes. Dizer, olha, ele teve medo. E às vezes a gente faz a comparação do vento, das ondas do mar, com as tribulações da nossa vida e o medo que elas nos trazem também. Pedro, do colégio apostólico, né, dos 12 apóstolos, era aquele impetuoso, aquele que falava talvez o que os outros gostariam de falar, mas tinham medo, aquele que agia e fazia as coisas que talvez os outros quisessem fazer, mas também tinham medo. Você pode lembrar dos momentos que Pedro acertou bastante por conta disso, né? Quando ele diz Jesus Cristo, para Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, uma profissão de fé ali diante de Jesus. Mas também ele errou bastante, né? Quando ele afirmava categoricamente que ia acompanhar Jesus Cristo até o final, e Jesus Cristo afirma que ele iria negá-lo. Pedro é esse sujeito impetuoso, né? Num determinado momento, então, aqueles homens ali acostumados com a lida do mar, com a pescaria, estão num barco e vem um vulto e não reconhecem Jesus. Ouvem a voz de Jesus e não reconhecem Jesus. E Pedro, olha a afirmação que ele diz aqui no versículo 28. Se és tu. Presta atenção na partícula se, que traz assim uma carga de dúvida muito grande, né? Quem mais poderia caminhar sobre as águas que não fosse Jesus Cristo, né? Então Pedro diz, ordena que eu vá até a ti caminhando sobre as águas. E no caminhar ele começa a afundar. Será que nós faríamos diferentes? É claro que é uma pergunta que não há resposta para ela, né? A gente
E imagina que, tão pecadores, tão fracos, tão falhos que somos, tanto quanto Pedro o era, nós também incorreríamos na mesma dúvida, no mesmo medo, né? Não seria, possivelmente não seria nada diferente conosco, nós afundaríamos também. O que podemos aprender nesse texto? Primeira coisa, olhando pelo ponto de vista aqui de Jesus Cristo estendendo a mão. Não há nada que possamos fazer a não ser crer e confiar em Jesus Cristo. O texto está aqui também para nos ensinar a confiar. Note que Pedro, amedrontado, o próprio Jesus diz que ele duvidou, ele tem que estender a mão e agarrar-se à única possibilidade de salvação, que era Jesus Cristo com as mãos estendidas para ele. E ele grita no versículo 30, salva-me, Senhor. Não adiantava se debater, não adiantava tentar nadar ali, a única coisa que ele poderia fazer era acalmar-se e confiar naquelas mãos estendidas em direção a ele. Jesus Cristo não o condena, Jesus Cristo não repele, Jesus Cristo não dá as costas, mas Jesus Cristo estende a mão, diz o texto do versículo 31, o toma para si. Eles precisavam aprender uma lição, é evidente, né? Homem de pequena fé. Nós somos também fracos e falhos. E ao invés de nos debatermos, nos desesperarmos diante das lutas da vida, é preciso descansar nessa verdade. Jesus Cristo ainda está com as mãos estendidas para nos salvar. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, versículo 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Note que o vento somente para quando Jesus e Pedro voltam para dentro do barco. O que foi uma bênção para Pedro foi uma bênção para os demais. O que foi uma lição para o apóstolo Pedro foi uma lição para os demais. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas alegrias, as nossas bênçãos. A palavra de Deus, chorai com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Se é uma bênção para o meu irmão, é uma bênção para mim. Se é uma luta para ele, é uma luta minha. Também é preciso estar em comunhão em todo momento, em todo o tempo. E diz o texto que os discípulos, aqueles que estavam no barco, adoraram. O resgate que Jesus faz, a bênção de Jesus, o cuidado de Jesus sobre a nossa vida, não é uma coisa particular, não é uma coisa meramente pessoal, mas é algo que leva a igreja à adoração. O cuidado de Deus sobre a nossa vida, em qualquer circunstância que você esteja passando de preocupação, saúde, trabalho, seja o que for, é algo que deve levar a comunidade a adorar, a exaltar o Senhor. Não é um momento de autoexaltação, autopropaganda. Não é algo para se colocar uma faixa na igreja dizendo que naquela igreja acontece isso, aquilo ou aquilo outro. É para adorar o nome de Jesus. É para ratificar aqui que Jesus é Deus. Precisamos aprender isso, a nos alegrar nos momentos de alegria, chorar, nos preocupar com os momentos de choro e de preocupação de todos. Derrubar por terra o egoísmo em que se vive muitas vezes. Jesus Cristo ainda está com as mãos estendidas. Jesus Cristo ainda sabe que somos homens, mulheres, jovens de pequena fé. Jesus Cristo ainda sabe que nos amedrontamos com muita facilidade. Mas Ele ainda está disposto
abençoar e cuidar de nós. O que faremos? Apenas uma coisa: confiar e descansar e deixar que Jesus faça aquilo que só Ele pode fazer. Muitos estão ouvindo Jesus falar através da palavra e ainda diz assim: se és tu. Não deixe essa partícula se dominar a sua mente e o seu coração. Creia, é Jesus cuidando, é Jesus abençoando. E aquilo que for bênção e alegria para você será bênção e alegria para a igreja, e deve ser assim. Aquilo que for luta e choro para você será luta e choro para a igreja, e deve ser assim. E na certeza que Ele cuida de nós, nós vamos adorá-lo, nós vamos bendizê-lo. Que Deus cuide da sua vida, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.